Fala, é sua irmã. Então, boa noite, pessoal, para todo mundo. E hoje no estudo a gente vai falar sobre reforma íntima, né? Eu estava sem tema aí para esse estudo, ninguém tinha assim colocado nenhum tema. Só que aí eu peguei um livro para ler lá na biblioteca da tenda, e aí eu tenho lido ele já tem um tempo, que eu estou trazendo como estudo também para mim, pessoal, né? Aí eu falei, já que não tem tempo, então. Vamos aproveitar a leitura desse livro, que já que eu estou estudando ele. Então, nosso tema de hoje é reforma íntima. Eu acho, assim, bem interessante da gente trazer. Às vezes a gente se pergunta, né? O que é reforma íntima, né? Como começar? O que que é? Então, eu trouxe, assim, de uma forma bem sucinta, para a gente conseguir entender e trazer mais perto, assim, da nossa realidade. Então, vamos fazer nossa oração, levar o nosso pensamento ao Pai Maior, pedindo a presença de Deus, de Jesus, todos os dias, entenda os nossos pessoais, os nossos anjos de guarda, possa trazer toda a proteção e guarda para esse estudo, e que possamos sair desse estudo com muito conhecimento e entendimento daquilo que for falado. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. E não os deixeis, Senhor, cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, hoje, agora e sempre. Sim, sim. Pode. Isso. Então, vamos falar sobre reforma íntima, a autotransformação, né? E eu pus ali esses emotions lá no primeiro slide, lá saindo até fumaça da cabeça, né? E a autotransformação da gente, eu acho, assim, eu, Amanda, penso que a nossa autotransformação vai ser para a nossa vida inteira, né? A gente está aqui nessa vida, praticando a reforma íntima, nos autotransformando, e vamos possivelmente vir em outras reencarnações fazendo também a autotransformação, até a gente conseguir chegar aí num espírito bem elevado e falar, não, não preciso mais de reforma íntima. Então, nós vamos ficar aí por muito tempo nessa reforma íntima, nessa autotransformação, né? Por isso que eu pus esses bonequinhos aí saindo fumaça da cabeça. Pode passar. Então, o que é reforma íntima? A reforma íntima é um processo de autoconhecimento, com o objetivo de identificar os defeitos morais para transformá-los em virtudes. Então, para a gente começar uma reforma íntima, a gente primeiramente precisa fazer esse autoconhecimento de nós mesmos, né? Porque não tem como você começar uma reforma íntima se você não auto se conhece, né? Porque a reforma íntima é trabalhar os nossos defeitos, né? As nossas mazelas, as nossas sombras. Então, a gente precisa reconhecer tudo isso dentro de nós para a gente conseguir fazer essa reforma íntima, né? Aí, eu trouxe até aqui um pedaço que tem no livro, né? Porque é tão difícil o autoconhecimento? Porque aceitar-se como você é implica reconhecer não apenas as suas qualidades, mas também seus defeitos.
Então, o autoconhecimento, ele é doloroso mesmo. Ele não é fácil, não. Porque você precisa reconhecer aí suas sombras, tanto a sua luz, mas também a sua sombra e os seus defeitos, né? E assim, você conhecendo seus defeitos, conhecendo a sua luz, começa esse processo de reforma íntima, e começa esse processo de autotransformação. Então, você precisa se abrir para isso acontecer. Então, todos os espíritos são criados da mesma forma, simples e ignorantes, com mais instintos primitivos que inteligência e virtudes morais. Portanto, a reforma íntima é para combater os instintos primitivos, através de um processo que não tem data para começar nem para acabar. Então, todos nós que estamos aqui na Terra, Deus fez nós do mesmo modo, né? E, como eu disse, a reforma íntima, ela é assim para a eternidade. Então, prazo para acabar esse processo dessa autotransformação com a gente mesmo, o caminho é longo, né? O caminho é longo, mas ele tem, né, uma data para começar, que é a partir do momento que você se abre. Que você se abre para se melhorar, para olhar seus defeitos, olhar suas mazelas e transformando isso em virtudes, né? Ou seja, a reforma íntima é aplicada em nosso cotidiano, com pequenas melhorias, que moldam o espírito de acordo com o ensinamento de Jesus Cristo. Pode passar. Aí todo esse material desse estudo, pessoal, é todo desse livro, tá? E é do livro Reforma Íntima Sem Martírio. Sem alimentar fantasias de saltos evolutivos. Dê um passo atrás do outro. Porque a gente não consegue é, evoluir assim de um dia para a noite. Já a gente se tornar, vamos supor, um ser angelical assim. Pronto. Não, eu não tenho mais nada para me autotransformar. Não é bem assim, né? Então, esses saltos evolutivos aí, eles não existem. Tem muitas pessoas aí que falam, né, sobre isso ser acelerado, mas fujam desses estudos, desses ensinamentos, porque ele é um passo de cada vez mesmo. A gente não consegue se melhorar de um dia para o outro, ainda mais quando a gente vem carregando isso de muitas vidas, né? Vem ali arraigado no nosso espírito, né? Pregnado no nosso espírito. Então, vai um tempo também para você conseguir autotransformar, né? Todas essas mazelas, esses defeitos, vícios, de forma geral. Então, sem ansiar pela grandeza das estrelas, ame-se na condição de singelo pirilampo, que se esforça por fazer luz na noite escura. Faça as pazes com suas imperfeições, descubra suas qualidades, acredite nelas e coloque-as a serviço de suas metas de crescimento. Essa é a fórmula da verdadeira transformação. Então, é bem isso, é fazer, né, as pazes aí com os nossos defeitos, com as nossas mazelas, com as nossas imperfeições, reconhecer elas, mas também, como você diz, não trazer isso como um martírio, né, como algo pesado. Não, eu tenho esse defeito, então deixa eu olhar ele, né, o que que eu posso fazer para poder melhorar ele? O que eu posso fazer para esse defeito ou essa imperfeição ser transformada? Então, é se questionar, né? Não ficar no martírio e, às vezes, se martirizando, se culpando. O passado passou e foi o que você conseguiu fazer.
Mas o que que você pode fazer de agora em diante, né? Para trabalhar essas suas imperfeições, para trabalhar os defeitos, trabalhar os nossos vícios, e isso tudo depende da nossa força de vontade de querer também mudar, de querer também transformar, nos auto-transformar, né? Aí eu pus aqui uma, só voltando lá, eu pus uma observação, não procure a perfeição, porque a perfeição não é deste mundo. Procure ser uma pessoa melhor todos os dias. E assim vamos conseguindo nos transformar como um espírito e um ser humano melhor. Então, que a gente não procure, né, a perfeição, mas todo dia ao acordar, ser naquele dia, se propor naquele dia, ser uma pessoa melhor do que a gente foi no dia anterior. E é assim que a gente vai conseguindo aí fazer essas mudanças dentro da gente mesmo, né? Gente, se alguém quiser falar, né? E aí, no livro, eu achei muito interessante, eu acho que são 5 itens, ou 6, não sei. 5 ou 6 itens que vêm ensinando como é que você passa por essa, assim, reforma íntima, né? Lógico que não tem, assim, uma regra, tem que seguir a linha isso. Mas eu achei legal porque dá um, tipo, dá um norte, né? Por onde a gente começar, o caminho que a gente deve seguir. Então, eu achei interessante e eu quis trazer, eu acho que é 5 ou 6, não tenho certeza. E aí eu quis trazer também. Achei muito interessante e trazer para vocês. Então, a primeira é pratique a autoaceitação. A autoaceitação, isso dá margem para você se aceitar do jeito que é. É um dos primeiros passos para a sua reforma íntima, já que através do autoconhecimento você vai descobrir defeitos que não gosta em si mesmo. Porém, você ainda é um espírito imperfeito. Você está em uma jornada em busca da evolução pessoal. Ao aceitar isso, você enfrenta o orgulho e a vaidade. Foi o que eu disse, né? Logo no começo. E através do autoconhecimento a gente vai enxergar, né, os nossos defeitos, as nossas mazelas, e é fazer a aceitação delas, né? Que a gente só começa a se transformar quando a gente aceita que a gente tem essas mazelas, que a gente tem essas dificuldades, que a gente tem esses defeitos. Só assim a gente consegue se transformar isso numa virtude, né? Então, seus defeitos não precisam ser condenados. Eles podem ser transformados quando você se sentir pronto e não de forma obrigatória. Se Deus oferece incontáveis reencarnações para você se transformar, não precisa se culpar ou autocobrar pela perfeição moral, que é que a gente comentou no slide anterior, né? A autocobrança, né? Ficar se culpando. A gente não vai conseguir chegar ainda assim nessa perfeição moral. A gente está galgando um passinho de cada vez e o mundo que a gente vive ainda, chegar nessa perfeição moral é assim quase que impossível, né? Você reconhece que tem pontos a melhorar, não se eleva através do orgulho e da vaidade, você está aceitando a si mesmo. Só é possível realizar a reforma íntima quando você aceita quem é, sem condenação ou culpa. Então, às vezes a gente cometeu algumas coisas lá no nosso passado, né? Não estou falando nem de vida passada, estou falando dessa mesmo. Às vezes a gente fez algumas coisas e a gente sente culpa, sente vergonha, mas você pode olhar esse passado com carinho, com amorosidade, né? E não praticar essas mesmas coisas, né? E assim começa.
as nossas autotransformação. Só de enxergar que a gente errou, enxergar que a gente é imperfeito, já é um grande passo, né? Porque se você acha que você é perfeito, você não tem defeito nenhum, aí você cai ali no orgulho e na vaidade, né? Então você não tem nada para melhorar, então. Então É, é não. desculpa Ah, cortar, queria só falar algo rapidinho. É que acho que a gente tem que pensar como esses erros que cometemos, né, em tempos passados, nessa vida mesmo, né, em outras, como uma forma de que cometemos eles no passado e nos tornamos as pessoas que somos hoje, né? Então, uhum. acredito que assim, temos que olhar esses erros como uma forma de crescimento mesmo e não ficar, né, se culpando por eles. Porque talvez se você não tivesse cometido esses erros anteriormente, você não seria a pessoa que você é hoje, talvez estaria errando muito pior, né? Isso. É É, só isso. exatamente. É isso mesmo. E que tá tudo bem. E que bom que você reconhece que você errou e que bom que você está a fim de se transformar através deles, né? Porque você ficar se culpando de coisas do passado, isso gera um desequilíbrio muito grande para nós, nosso espírito, para nós, para nossa vida. Você ficar remoendo, né? Aqueles erros. Passado é passado, né? Bom ou ruim, foi de aprendizado. E aí eu tenho uma observação, né? Tenha noções claras sobre as conquistas interiores que já conseguiu mudar, mesmo que pequenas. Aí eu quis trazer essa observação para a gente olhar também para dentro da gente e ver o quanto a gente já conseguiu mudar, né? Mesmo que coisas pequenas, às vezes é pequenas aos olhos dos outros, mas para nós são coisas muito grandiosas, que a gente olhar isso com carinho, sabe? Com amor, como uma grande conquista mesmo. E a gente não, a gente tem uma mania da gente não se olhar e a gente só às vezes julga a gente demais, se culpa a gente demais, mas a gente não fica feliz com as conquistas interiores, né? E é olhar isso com mais carinho, com mais amor, mesmo que pequeno, a gente já aí galgou alguns passos e fez já algumas transformações, né? Principalmente nós conosco mesmo. Pode passar, João. Segundo, transforme seus pensamentos. Todo pensamento é sentimento que você alimentar, vão crescer em sua vida, sejam positivos ou negativos. Então, para não ter a companhia de energias e situações ruins, você não deve cultivar emoções negativas. Então, os nossos pensamentos têm uma força muito, muito grande energética. Então, a gente tem que tomar assim, muito cuidado com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, que a gente se conecta com aquilo que a gente está pensando, né? Mais uma vez, vale ressaltar que essa não é uma transformação rápida. Porém, você pode analisar que tipo de pensamentos e sentimentos você está alimentando. Se você perceber que está dando energia às coisas negativas, é isso que vai retornar para você. É o famoso ensinamento de Jesus, vigiar e orar. Então, é aquilo, né? Se você vê que você está com pensamentos muito negativos, sentimentos muito negativos, para tudo que você estiver fazendo, faz uma oração, né? Pede ajuda do alto para ajudar aí a controlar esses pensamentos, para que você tenha clareza, né? E é um convite para você analisar dentro de si mesmo se está plantando apenas coisas negativas. Controle suas emoções e pensamentos. Você já percebeu que quando está de bom humor, as coisas parecem mais leves e fáceis? É porque a energia que você ressoa para o mundo volta para você, é a lei do retorno. Você é o dono da sua mente e do seu coração.
Você pode alimentar sentimentos e pensamentos, bons ou ruins. Não é um exercício fácil e nem rápido, mas é fundamental para garantir bons frutos em seu caminho. Então, a gente vai aprendendo a ter essa disciplina mental, né? Eu vejo como uma disciplina mental mesmo, a gente deixar os nossos pensamentos positivos, né? E sentimentos positivos mais altos que os negativos. E a gente tem a tendência sempre de deixar o negativo, pensamento negativo, sentimento negativo, sobressair sobre o positivo. Então, que a gente consiga controlar isso, né? Ter mais essa disciplina mental com a gente mesmo. E não vai ser do dia para a noite que a gente vai conseguir. Mas se você faz um trabalho de formiguinha todo dia sobre isso, você consegue ir melhorando isso, né? E eu Aí eu, quero saber quem tem feito alguma coisa para melhorar isso. Eu ia falar, mas não que eu. Na verdade, eu faço porque acabei aprendendo. Eu ia dar um exemplo do que os guias, né, que trabalham conosco, geralmente, quando a pessoa reporta que está tendo pensamentos persistentes, negativos, que não está conseguindo sair daquele, vamos dizer, uma obsessão, né, com o padrão mais negativo. Eu lembro muito do Pena Branca falar assim, que a pessoa ia fazer um exercício mental, de parar tudo que está, né, fazendo, respirar, fazer uma prece e olhar em volta, né? isso, Seja uma flor, um animalzinho, seja fazer uma leitura breve de uma passagem que traga, né, alimento espiritual positivo, ou ouvir uma música, fazer algo para sair daquele padrão mental baixo e aí ele pensar em duas ou três coisas positivas, seja de conquistas que essa pessoa já teve, seja lembrança de um momento feliz da vida dela, para sintonizar no positivo, para sair daquele padrão ali de negatividade. E ele fala muito assim, que é um exercício, porque às vezes a pessoa está tão obcecada ali em ficar vibrando no baixo, que ela não consegue ver beleza numa flor, não consegue ver alegria nos olhos de uma criança, não consegue ver sentido nas coisas simples e boas que tem. Então, E desde quando ele fala muito isso, eu fico com isso na cabeça também. Quando me acontece alguma coisa, eu falo, para, olha em volta, o que, que tem de bom aqui, pra você poder sair dessa atmosfera, né? E aí vibrar no alto. os outros, o que tem feito? é engraçado que a Silvinha falando isso, né? Eu aprendi muito com os meus guias próprios mesmo, Amanda, deixa o pessoal me responder. tá? Estou esperando as respostas. Tá bom. E aí, Oi, oi, oi. estamos te ouvindo? Pode falar. Então, como você falou, né, essa mudança, essa transformação íntima é uma transformação que vai devagarinho, né? Vai aos poucos, não pode, ninguém vai virar anjo do dia para noite. Só que eu acho que uma coisa que a gente faça, uma coisinha pequena, por exemplo, eu era uma pessoa muito orgulhosa, né? Então agora eu já estou baixando a bola com relação a isso, não é verdade? Ver o outro, né? Fazer mais caridade. Eu sempre fiz caridade, mas fazendo mais caridade hoje em dia, se preocupando com o problema do outro. Então, acho que já é alguma coisa que eu estou fazendo. Certo. Tem mais aí? Nós vamos esperar todo mundo, Matheus, Ana, Fernanda, Camila, todo mundo responder, né? João, Thaís.
Tava tudo caminhando bem. Você lembrou do meu nome? É claro. Bom, então já vou aproveitar, só para falar que tá faltando 10 minutinhos, mas eu vou realizar a fala. É, mas eu, por exemplo, eu não tenho muita dificuldade em reconhecer os meus defeitos, as minhas falhas, mas eu tenho muita dificuldade em mudá-las. Às vezes é algo que, assim, algumas atitudes que me prejudicam, e eu sei que elas são ruins, né, para mim, mas que de alguma forma eu tenho muita dificuldade em mudá-las para virtudes. Mas tô buscando esse aprimoramento, esse crescimento, uso muito também, como a Amanda e a Silvinha falou, né, as dicas, né, dos nossos guias. Sempre que eu estou em muita aflição, eu peço ajuda, né, acendo uma vela, peço o auxílio deles para me mostrar o melhor caminho. E eu acho que é mais ou menos nessa pegada aí. Ila, Matheus, Fernanda, por favor. Ana, Thaís, Posso falar? pode? Aí, igual o João falando, na verdade eu tenho muita dificuldade de ver coisas positivas. Assim, para mim eu sou sempre errando, né? Isso me pesa um pouco, a cabeça fica muito cheia, porque qualquer coisinha que eu faço que eu vejo que tá errado, eu já perco bastante o prumo, assim. E na verdade, fazer parte da corrente me ajuda muito na questão de, assim, ó, você tá pensando coisa errada, tá pensando coisa errada, vai atrapalhar a corrente lá. Isso me ajuda a voltar muito no prumo, porque como me preocupando por algo que não sou eu, uma coisa externa, me faz voltar mais rápido. Talvez se fosse só eu mesmo, eu teria mais dificuldade, como eu já tive. Então, normalmente que eu tento pensar na casa, que os guias estão me ajudando, isso me faz dar uma acalmada por enquanto. Ó, certo. E aí, a Sandra é a resposta de todo mundo, hein, gente? Um de cada vez quando virar tumulto. Gente, porque isso aqui é um estudo, não é uma palestra. A Amanda não vai ficar falando sozinha, a gente precisa pensar mesmo e participar. Senão deixa de ter o objetivo que tem, né? Construção de conhecimento em conjunto. Cada um fala da maneira que vive, da maneira que pensa e todos aprendem. Então, nós vamos permanecer esperando os colegas. Salve, rica noite. Eu tenho o hábito de acordar de manhã e meditar. 5, 10 minutos que seja, para acalmar minha mente. Eu acho que a gente conhecer a nossa mente, ela ser mais atribulada, entender como que ela funciona. Eu, eu penso, eu parto do princípio que isso faz parte dessa reforma íntima, porque isso faz parte do nosso conhecimento. Porque às vezes você olha uma pessoa e fala, nossa, essa pessoa é tão caladinha, mas a mente dela está fritando, está saindo fumaça da cabeça dessa pessoa. Então a gente precisa se ter esse autoconhecimento, entender os nossos pontos fortes e os nossos pontos fracos. E eu, particularmente, eu sinto a diferença de um dia que eu acordo em cima da hora e que eu não medito, do dia que eu acordo e que eu medito. Pode ser 3, 5 minutos, mas para mim faz uma diferença no meu dia inteiro, em tudo que eu vou fazer. Porque é um tempo que eu estou despertando e eu gosto de meditar logo a hora que eu acordo.
vou aqui no meu quintal, vou nas minhas plantas, converso com as minhas plantas, sento, olho para o céu, já faço minha reza de manhã e já encaixo essa meditação. Então, para mim, funciona nesse horário, né? E isso faz parte dessa reforma íntima, que é para a gente se conhecer. Então, o que funciona para mim? Que horário funciona para mim? Como eu posso fazer? Porque falando de meditação, a gente vive num mundo que parece que meditação virou uma coisa da burguesia, de quem faz yoga, da alta classe. Não, mas meditar é uma coisa, eu acho que é saúde, é uma coisa para o nosso bem-estar psíquico e de funcionalidade do dia, onde a gente começa realmente a ter maiores percepções de como funciona o nosso mental e da gente mesmo. A gente acalmar a nossa mente. Então, o que faz bem para mim? Então, se eu medito de manhã, eu sei que o meu dia vai ser de um jeito do dia que eu não consigo meditar. E isso independente se vai ter terreiro, se não vai ter terreiro, não. Isso é para a vida. Porque é isso. Como que eu vivo cada dia? Então, o que faz bem para mim? Então, a gente começar a agregar essas pequenas coisas que faz bem para a gente no dia a dia, independente do tempo. Mas como eu me entrego a esse momento? João, tá para Oi, acabar aí? oi, Oi? Tá faltando 3 minutinhos, mas dá tempo do pessoal terminar de falar, eu acho. Tá. oi, estão me ouvindo? Boa noite. Boa Boa noite, noite. Matheus. Pode Bom, falar. nessa questão da reforma íntima, é, um detalhe assim, que fez muita diferença foi eu começar a trabalhar é o que eu chamo de inventário de bênçãos, né? Inventário de qualidades pessoais. Porque muitas vezes a gente está envolvido em algumas questões de culpa, né? Eu sempre tive muito essa questão de culpa, de remorso e tal. E isso começou a mudar um pouco, né? Quando eu comecei a perceber, não, mas quais são as conquistas que eu já tive? Quais foram as questões minhas que eu já consegui avançar? Né? E isso aí trouxe um conforto, porque existe até um provérbio, acho que é um provérbio africano que fala, quando você não souber para onde você está indo, é, observa de onde você veio. Então, isso para mim funcionou e tem funcionado. O que que eu já conquistei até agora, né? Aonde eu já consegui chegar, né? Porque isso é um parâmetro da onde a gente pode estar indo. Então, assim, é, isso funcionou bastante para mim e também eu gosto muito da questão de rezar, sabe? Não rezar apenas quando a coisa tá ruim, mas utilizar isso como um meio de proteção psíquica, porque a gente só muitas vezes a gente pensa, eu vou rezar quando o problema já aconteceu. Mas eu acredito muito na reza como uma questão de elevar a vibração e um meio de proteção psíquica e energética também, né? A gente criar uma poupança de energia, a gente criar fazer um condicionamento da nossa vibração. Então, eu acho que a reza ela ajuda muito nessa questão, né? E apreciar. Então, eu gosto muito de estar apreciando, por exemplo, o pôr do sol, apreciando aquilo que me faz bem, isso ajuda a levar meu padrão vibratório, né? Então, são questões que estão me ajudando a pegar mais leve comigo e não levar tudo a ferro e fogo. Pessoal, menos de 1 minuto, a reunião vai cair. Eu vou finalizar e a gente retorna no mesmo link, tá?